O grande desafio não é só trabalhar políticas públicas de forma isolada, mas é trabalhar políticas públicas que fomentem, façam com que o país realmente progrida junto. É difícil você colocar só homens na cadeira de decisão ali, levando o nosso país em pautas que envolvem diretamente a saúde da mulher. A natureza feminina ela é diferenciada, porém, na categoria qualificação, resolução de problemas, atividades laborais do dia a dia, não existe diferença alguma, pelo contrário. Olá, eu sou a Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. A nossa convidada de hoje é a primeira-dama de Brasília, Maiara Noronha, conselheira de políticas públicas do Distrito Federal. Maiara, que bom ter você aqui para a gente falar sobre mulheres inspiradoras, esse prêmio Esfera Mulheres Exponenciais como pano de fundo dessa conversa. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre como transformar a realidade de mulheres, se inspirando e também fazendo inspirar. Na verdade, eu acredito que essa é a missão de todos nós aqui na Terra. É justamente servir como inspiração para poder inspirar também um dia. E quando eu olho para a menina que eu era no passado, eu olhava para um palco, olhava para uma profissão de destaque, olhava para um cenário político e me imaginava naquela posição. Sonhava em alcançar determinadas posições na sociedade que fizessem a diferença. Isso era uma cabeça de menina. E hoje poder ter essa missão e, ao mesmo tempo, essa bênção, essa oportunidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas, para mim, é muito gratificante. Eu sei que tudo passa e hoje eu estou mais na área política, né? Estou ao lado do meu marido e eu sei que na política tudo passa de uma forma muito rápida, de uma forma breve e correr contra o tempo é o maior desafio. E eu sei que muita coisa já vem acontecendo, e é exatamente pelas coisas que estão acontecendo que hoje eu estou aqui no evento do Esfera, que faz justamente esse link entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade, defendendo que é através dessa junção que o nosso país vai, de fato, prosperar. Então, me coloco à disposição aqui justamente para poder fazer, que é o que eu faço no Distrito Federal, é essa ponte. Todas as minhas ações hoje são voltadas a essa ponte entre o empresariado e o governo local nas pautas sociais. Isso passa muito por uma reinvenção também do próprio papel de primeira-dama, né? Hoje a gente tem essa figura muito mais empoderada do que ela foi antes, com um papel social também que é colocado, para que de alguma forma possa contribuir também olhar um pouco mais sensível para algumas questões, né? Como é que você tem aplicado isso na realidade ali do GDF? Exatamente. Eu acredito que a mulher, em todas as suas vertentes, ela é sempre bem posicionada e realiza tudo com muito afinco. Mas a nossa natureza já envolve muito ali no cuidado, nas emoções, naquilo que nem sempre o oficial está olhando. E eu comecei exatamente assim, colocando o coração de mãe. E a partir dali comecei a fluir, né? Então a criança começou a andar com esse olhar atento de uma mãe. Então eu digo que foi primordial. Ao mesmo tempo em que eu ocupei esse papel de primeira-dama dentro do Distrito Federal, eu virei mãe ao mesmo tempo. Meu filho tinha 16 dias quando tudo isso começou a acontecer. E o fato de eu ter me tornado mãe, virado mãe de tantas outras crianças que eu sequer conheço, fez com que grandes projetos acontecessem e se tornassem referência, inclusive, internacional. Então, por estar aqui hoje no evento do Esfera, eu faço muito link sobre um programa de assistência social que vai para suprir a fome daqueles que mais precisam, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo programa, ele investe diretamente no empresariado, no pequeno comércio, nas grandes comerciantes, nas panificadoras e por aí vai. Então, é um programa que ele alimenta, que ele gera emprego e que ele traz um impacto positivo. Então, para quem é empresário vai entender o que eu estou falando. Ao mesmo tempo que a gente fala de pagamento de impostos. Então, é através de um programa como esse, que é o Cartão Prato Cheio, que a família, a mãe, na maioria das vezes, porque mais de 85% de representantes de suas famílias são mulheres. Então, ela tem o poder de escolher, eu vou comer uma carne, eu vou comer um frango, eu vou comprar esse mês um iogurte para o meu filho. E esse cartão, ele investe lá no comerciante que tem condições de contratar mais e também pagar mais impostos. E esses impostos desse cartão
volta em transporte público, em melhoria na pavimentação e por aí vai. Então, eu digo que o grande desafio não é só trabalhar políticas públicas de forma isolada, mas é trabalhar políticas públicas que fomentem e façam com que o país realmente progrida junto. Então, não é só alimentar, mas é progredir junto com o nosso país. A política é a chave de tudo, né? Querendo ou não, se a gente tem uma política que tem preocupação social e que consegue, de certa forma, atrelar as coisas, e a gente tem interesse sendo despertado para isso, a gente tem a famosa vontade política, as coisas acontecem, né? Como que você vê a mulher na política hoje? Ela está conseguindo esse espaço? Ela já consegue ter um cenário ali de estar em igualdade com os homens? O que eu vejo é que o peso é muito maior para a mulher nesse cenário. Eu vejo que as mulheres estão conseguindo se colocar nos espaços, mas com certeza tendo um desafio muito maior. Óbvio que, ao analisar todo o cenário político, principalmente, a gente vê que o número está muito aquém. Então, se você olhar o nosso Congresso Nacional, a quantidade de mulheres hoje representando ali é insignificante. E não dizendo que quem é melhor ou não, ou por que precisa ter equidade de gênero ali no Congresso Nacional. Mas essa cabeça pensante entre homens e mulheres é o que, de fato, vai também fazer o nosso país progredir. Então, é difícil você colocar só homens na cadeira de decisão ali, levando o nosso país em pautas que envolvem diretamente a saúde da mulher, o bem-estar de uma casa. Então, com certeza, a gente precisa ainda evoluir bastante. Como foi falado aqui no evento, pela Camila, ou seja, mais de 100 anos aí é o que os estudos vêm apontando para a gente conseguir chegar aí a uma equidade. E esse é o grande desafio, mas com certeza, em todas as mulheres que a gente vê ali nos cargos de liderança dentro do poder público ou nas iniciativas privadas, são empresas, são órgãos que se destacam pela firmeza, pela postura e também por esse calor humano que com certeza a mulher tem de uma forma diferenciada. Então, a máquina ela já está substituindo o ser humano em muitas coisas. Mas no trato humanizado, a máquina jamais vai ter condições de substituir. E nisso a mulher com certeza sai à frente. Eu acredito muito nisso. A gente tem um olhar mais apurado, intuitivo, talvez, né? De ter um pouco mais de sensibilidade com algumas questões. E, ao mesmo tempo, uma necessidade, e você, enfim, como mãe, imagino que está muito forte nesse debate, da gente trazer os homens também, e pensar na educação dos homens do futuro também, para que eles possam também estar juntos com a gente nessa, né? Exatamente, é o cuidado que começa desde a primeira infância, né? É literalmente ensinando ao homem como se posicionar nesse cenário. Então, a natureza feminina ela é diferenciada, porém, na categoria qualificação, resolução de problemas, atividades laborais do dia a dia, não existe diferença alguma, pelo contrário. Mas eu acho que os meninos de hoje em dia já estão crescendo hoje num cenário bem diferente. Então, é o ajuste do dia a dia, né? A educação básica que acontece dentro das escolas, é o fortalecimento de vínculo familiar que faz a diferença. Então, quando um menino se depara hoje com uma agressão dentro da sua residência, mas, ao mesmo tempo, vê o impacto do que isso gera na sociedade, que ele não é positivo, como a gente já viu em alguns anos dentro do nosso Brasil, por ser algo machista, mais positivo, hoje em dia já não existe mais isso. Então, quando o menino ele já nasce nesse cenário, ele consegue se deparar e saber desde sempre o que é errado. E não aplicar isso na sua vida futura. Como é que você vislumbra o mercado de trabalho para a mulher? A gente tem leis que já foram aprovadas, que deveriam estar valendo, de equidade salarial, mas na prática, quando a gente vai ver, ainda não é bem assim. O que mais você apontaria como desafio para que a mulher, de fato, tenha um papel correspondente ao que ela deveria ter no mercado de trabalho também? E aí eu já digo que é o grande preconceito, porque ao selecionar uma mulher para ela ganhar menos e exercer o mesmo papel dentro de uma empresa ou na iniciativa pública, isso raramente é mais difícil de acontecer na iniciativa pública, mas na iniciativa privada acontece muito. Então, essa discrepância
ela é o grande desafio, porque, como eu bem mencionei aqui, as grandes empresas, as pequenas empresas e a iniciativa pública, elas buscam ter mulheres nas equipes, porque elas sabem que, de fato, o resultado é muito mais impactante e positivo quando há essa junção. Mas, na hora de pagar, a gente ainda vê muitos casos onde existe esse menosprezo. Tenho as minhas suposições, que são pessoais, e, com certeza, esbarra muito aí no medo da mulher faltar mais ao mercado de trabalho por conta de um filho. E uma das participantes aqui, a Carla da CIMED, eu já vi em outras palestras que ela fala exatamente sobre isso. O fato de ela ter sido mãe nova e ter os seus filhos fez com que ela, em algum momento da vida, precisasse recuar em alguns pontos, mas nunca, jamais regredir nas entregas da empresa. Então, a mulher ela consegue hoje fazer uma jornada um pouco diferenciada, mas tendo muito mais impacto de entrega se fosse para cumprir, por exemplo, uma carga horária fechada. E isso tem que ser analisado no dia a dia, conforme a realidade de cada mulher. Então, a mulher ela tem ainda essa missão humanitária, que é trazer vida à humanidade, né? Então, essa diferença também, esse agradecimento pela história, nós vemos aqui no nosso país, por diversas vezes, referência no poder público como um todo, valorizando movimentos que existiram no Brasil, valorizando e combatendo, talvez, preconceitos que existiram durante a história. A gente vê a data comemorativa do Dia Internacional da Mulher, mas a gente não vê no dia a dia essa valorização de um ser humano que é completamente diferente e que tem ali as suas sensibilidades que tem que ser valorizada, né? Na verdade, essa é a diferença do ser humano para a máquina. Bom, a gente já está naquele momento final aqui da nossa conversa. Mayara, vou ligar nosso cronômetro para 5 perguntinhas em 1 minuto. A gente começa te perguntando uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje. Insistente. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira. Eu pararia de brigar com o mundo. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que você sancionaria amanhã? Amanhã eu colocaria todos os estudantes das universidades federais no curso de medicina a serem obrigados a ficarem um tempo prestando atendimento no SUS. E eu não estou falando nem da residência, não. Eu estou falando depois de formado, eles teriam que ficar aí pelo menos uns 5 anos prestando esse atendimento no SUS. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? A polarização. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Olha, é difícil responder. Eu não tenho uma pessoa, eu procuro sempre... Posso concluir? Pode concluir. Eu procuro sempre buscar características de pessoas que estão à minha frente, que estão em evidência. Eu não consigo hoje apontar uma única pessoa. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.